Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula, então, a gente terminou, né, nas aulas anteriores as estruturas de dados lineares, né, pilha, fila, deck, list e lista. E agora a gente vai entrar nas estruturas de dados não lineares. A gente vai ver um conjunto de estruturas de dados agora que a gente vai usar para resolver um problema, que é o problema da implementação das tabelas de símbolos, tá? Então, nessa aula, é uma aula mais conceitual, que a gente vai entender o que é uma tabela de símbolo e a gente vai ver as possíveis implementações para nas próximas aulas a gente ver cada uma delas, tá bom? Então, pessoal, aqui tem um textinho, depois vocês podem ler, eu não vou ficar lendo não, tá? E provavelmente vocês já devem ter utilizado uma tabela de símbolos nas tarefas que vocês fazem em outras disciplinas, ou mesmo quem já trabalha um pouquinho com computação ou já fez um curso técnico já deve ter visto de forma um pouco escondida. As tabelas de símbolos, pessoal, são estruturas de dados que elas vão amarrar o que a gente chama de chaves com valores. Então, eu vou ter uma chave associada a um valor, tá bom? Em JavaScript, por exemplo, a tabela de símbolos é o próprio array, ele chama array associativo. A gente pode dar para um índice um nome ou qualquer outra coisa que seja distinguível das outras. E aí eu vou poder associar essa posição, seja numérica ou seja uma string ou qualquer outra coisa, a um valor. Tá certo? Em Java, a gente tem uma estrutura específica para isso, que são os mapas. Tudo que implementa a interface mapa tem essa característica de mapeamento de chave para valor. O nome geral que a gente vê na literatura é de tabela de símbolos. E aí cada linguagem dá um nome diferente, tá certo? Array associativo é bem famoso, mapa também, tá? Aqui eu já falei, né? E como eu disse, as tabelas de símbolos acompanharão por algumas aulas a partir de agora, porque a gente vai ver várias implementações de tabelas de símbolos. Agora a gente vê as estruturas de dados que são mais sofisticadas, um pouco mais sofisticadas, né? E as aulas vão um pouco mais devagar, tá bom? Quando a gente entrar nesses temas, tá? Então a gente vai estudar 4 abordagens para fazer a implementação de tabela de símbolo, que também podem ser usadas para a implementação de outras coisas. Por exemplo, se a gente quiser implementar uma estrutura de dados que chama conjunto, que é o set, aí a gente pode usar uma dessas 4 implementações aqui para simular a implementação de um conjunto. Tá bom? Mas enfim, vamos ver aqui, vamos ver rapidamente quais são essas estruturas que a gente vai usar para implementar a tabela de símbolo, tá bom? Então, a primeira é a busca sequencial em lista encadeada, que é a mais ingênua, vamos dizer assim. Depois a busca binária em array ordenado. Então, vou inserindo elementos num array que está ordenado e eu preciso manter esse array ordenado enquanto eu vou fazendo a inserção, então eu vou precisar de busca binária para isso. Árvores binárias de busca e depois as tabelas de dispersão, tá bom? Que são as hash tables, que o pessoal costuma chamar, dar o nome em inglês, tá? Bem, tanto as árvores binárias de busca quanto as tabelas de dispersão, a gente também são chamadas de tabelas de espalhamento ou tabelas hash, elas podem ser implementadas de diversas formas. Tem várias, dezenas de implementações de árvores, tabelas de dispersão nem tanto, mas árvores existem diversas e diversas, as mais diferenciadas possíveis, implementações de árvores, que não são utilizadas somente para a tabela de símbolo, mas tem essa estrutura em árvore, né, que a gente já viu essa estrutura de forma, ela aparecendo de forma, vamos dizer assim, mais abstrata, quando a gente está tendo a recursão e gerando a árvore do merge sort ou do quick sort, ou vendo a própria busca binária, né? Então, das árvores, a gente vai ver a árvore binária de busca, a árvore, essa aqui a gente vai ver com bastante calma. A árvore AVL a gente vai ter uma ideia de como ela funciona. E a árvore vermelho e preto eu vou passar um material para vocês. Quem quiser, eu vou falar rapidamente como que ela funciona, mas quem quiser entender exatamente o funcionamento dela, eu vou passar o material. Tá? E as tabelas de dispersão, a gente vai ver dois tipos de implementação. A tabela de dispersão com encadeamento e a tabela de dispersão com sondagem linear, que essa aqui é chamada, é um tipo de implementação com endereçamento aberto. Então, todas as nossas tabelas, as nossas tabelas de símbolos, independente das implementações, elas vão seguir essa API aqui. Tá? Então, a symbol table. Vou ter o método put, que eu vou associar uma chave com o valor. Eu vou ter o método get, que a partir de uma chave eu vou obter o valor que está associado a ela. Eu vou ter o delete, que eu vou remover um elemento que tem aquela chave. Vou
tem um método contains que vai me retornar se aquela chave existe ou não dentro da estrutura. O clear, o exempt e o getSize, que a gente está acostumado já em todas as nossas estruturas. E o método getKeys, que retorna um iterável de chaves para a gente poder verificar quais são todas as chaves que estão armazenadas naquela tabela de símbolos, tá bom? Bem, vejam, aqui o diagrama de classe ele é bem mais robusto, né? Então a gente tem a tabela de símbolos e a gente tem todo mundo aqui orbitando ela, né? Então a gente tem a tabela de símbolo implementada como busca sequencial, que vai ser a nossa implementação mais ingênua. Depois a implementação usando busca binária. Depois a implementação usando o encadeamento, que é separate chaining. Depois com o linear probing, que é a sondagem linear, certo? Que é um tipo de implementação de endereçamento aberto. E depois as árvores, que a gente vai ter as árvores binárias. Aqui são tabelas de dispersão, né? As árvores binárias, binária de busca, a AVL e a Red Black Tree, que é a vermelho e preta. Essas duas são outro tipo de árvore binária de busca, que a gente chama de árvore binária de busca balanceada ou autobalanceada. Cada vez que um elemento entra dentro dela, elas se reestruturam para que a árvore fique balanceada. A gente vai ver o que significa isso também depois na prática, tá bom? A gente tem bastante coisa aqui, coisas que eu não disse, né? Esse entry aqui vai ser um objeto que vai armazenar a chave, um valor, que quando a gente quiser iterar pelos elementos da symbol table, a gente vai retornar um conjunto desses objetos aqui. Tá? Esses traversal types aqui, que é uma enumeração, são os tipos de percurso que a gente vai poder realizar dentro das estruturas em árvore, ou seja, para a gente verificar o que tem dentro dela. E acho que é só. Node color aqui para indicar qual que é a cor do nó, se ele é vermelho ou se ele é preto, na árvore vermelho e preta. Esse cara que tem em nós também. E acho que é isso. Tá bom? Uh, Agora, pessoal, eu vou falar rapidamente cada uma delas. Na verdade, eu já até comentei, né? Então, olha lá. A sequência search symbol table, a implementação usando uma tabela uma tabela de símbolos, usando uma busca sequencial e uma lista de pares chave-valor não ordenada. Então, a gente vai jogando lá dentro. Para fazer busca, isso não vai ser muito bom, porque a gente vai... Ah, outra coisa. A implementação da tabela de símbolos, a gente vai querer uma estrutura de dados que seja rápida o suficiente para a gente fazer consultas e essas consultas sejam realmente muito rápidas, ou seja, eu quero saber se uma chave está lá dentro, eu quero saber qual que é o valor que está associado àquela chave. E a gente vai ir melhorando essa nossa ideia até a gente chegar nas árvores, nas tabelas de dispersão, tá bom? A gente começando aí pela sequencial e pela busca binária. Então aqui é a mesma coisa, usando a busca binária em um array ordenado, é um array que vai ser mantido ordenado a cada inserção. Usando busca binária, árvore binária, olha lá, implementação de uma árvore binária de busca fundamental. Essa aqui é a árvore binária de busca mais simples que tem, que ela tem alguns defeitos. Depois as árvores AVL, que é a Adelson Velsky e Landis, são os dois russos, né, soviéticos na época que inventaram essa árvore, dois matemáticos, né, e árvore vermelha e preta, que elas têm essa característica de serem balanceadas, elas são rápidas, porque elas Vocês lembram do Union Find, quando a gente viu a estrutura Union Find, aquela versão que tinha o weighted, né, que tinha um peso, que eu penduro a árvore menor na maior e eu mantenho a minha árvore geral mais achatada, né, que chama, em inglês é flat o símbolo, a palavra, né, deixa ela flattened, deixa ela achatada, porque eu quero caminhar o menos possível na estrutura para encontrar valores. Então a AVL Tree e a Red Black Tree elas vão fazer esse trabalho durante a inserção dos elementos. E depois a gente vem falando, para terminar, das tabelas de dispersão e dos conceitos, né, da função de dispersão, da redispersão, né, se precisar. A tabela de dispersão está ficando muito carregada em determinadas partes dela. Eu preciso aumentar a capacidade dela e redistribuir os elementos. Então, seria a redispersão, o rehashing, né? Então, a implementação de uma tabela de dispersão com encadeamento e uma implementação de uma tabela de dispersão usando endereçamento aberto com sondagem linear, linear probing, tá bom? A gente vai ver tudo isso, tá? Então, é uma aula para essas duas, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, na verdade a gente vai até direto, tá, gente? Eu mostro essas implementações aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui.
Não, aqui a gente já começa a falar de árvore, né? Vamos fazer o seguinte, é, essas implementações aqui, eu vou deixar para vocês como exercício para vocês estudarem, tá certo? Então, ó, aqui no projeto, vocês vão em Implementations, Non-Linear Sim Table, que são as tabelas de símbolo. E aí vocês vão pegar a Sequential Search Symbol Table e a Binary Search Symbol Table. Vocês vão pegar e vão dar uma olhada em como que elas funcionam, tá certo? Mas a ideia é, na Sequential Search eu vou armazenando dentro de uma estrutura aí encadeada, usando só um próximo, estão vendo? Uma lista, só com encadeamento simples, esses elementos. Eu vou jogando o elemento, procuro se o elemento existe, se ele não existir, eu já jogo ali no final e vou fazendo essa inserção. E na busca binária, eu vou reorganizando um array. Isso aqui é mais conceitual, tá, gente? A gente não vou cobrar implementação, esse tipo de coisa para vocês, tá certo? Mas é bom dar uma olhada, tá? Que eu preciso mexer na capacidade também, ó. Esse aqui tem capacidade fixa, né? Tá? Mas depois já atualizo o código. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? A gente vai focar então nas árvores. Então, na próxima aula a gente começa a falar de árvores, que já é um conceito, já é uma aula bem mais demorada. E depois a gente vai falar das tabelas de dispersão, depois os grafos e a gente termina o conteúdo da disciplina. Tudo bem, gente? Então fica aí como exercício ler o código e entender a Sequential Search Symbol Table e a Binary Search Symbol Table. Lembrando que na Sequential Search a gente está fazendo inserção sequencial de elementos que tem chave e valor, e na Binary Search a gente está fazendo inserção em um array ordenado, então a gente precisa fazer a busca binária para saber onde esse elemento vai ser inserido e deslocar o restante para a direita, ou se esse elemento já existe, a gente vai atualizar ele dentro de um array. Tudo bem? Então fica como exercício vocês estudarem o código dessas duas classes aqui. Aí o restante a gente vai dedicar algumas aulas para resolver. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Tudo de bom para todo mundo. Falou, valeu e até mais.